Para a gente começar a falar da história da cannabis, eu te convido então a usar o fantástico poder da imaginação e juntos vamos então voltar no tempo há cerca de 50 milhões de anos, lá no período Cenozoico. Eu sei que esse parece um exercício muito complicado e inútil a princípio, parece tempo demais, mas a imaginação pode ser potente e rápida, basta você exercitá-la. No período Cenozoico, há cerca de 55 milhões de anos, então, é onde começou a formação dos continentes pela movimentação das placas tectônicas, esses blocos semi-rígidos que formam a crosta terrestre. O movimento dessas placas é constante, fazendo com que se afastem e se aproximem. E foi assim que se formou o platô do Tibete, um planalto elevado e vasto na Ásia Oriental que compreendem países como a China, Índia, Nepal, Mianmar, ocupando uma superfície de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, com uma elevação média de 4.000 metros, mas podendo chegar até quase 9.000 metros com o Monte Everest, o topo do mundo. Em sua formação, essa massa inacreditável de rocha, com esse aglomerado de matéria bruta, foram se formando então montanhas altas e vales profundos, um tipo então de topografia e climatização que favoreceram o crescimento de diversas plantas subtropicais. Dentre as plantas que começaram a ter origem nas alturas, no platô do Tibete, dá-se início a uma grande, maravilhosa, completa, surpreendente e fantástica criação da natureza, a planta da cannabis. Dados fósseis e moleculares apontam que o surgimento da planta aconteceu bem ali há mais ou menos 28 milhões de anos. E isso vai ter fundamental importância para alguns desenvolvimentos, algumas mutações pelas quais a planta foi se desenvolvendo justamente para se adaptar cada vez mais ao ambiente em que ela estava inserida. Numa altitude tão grande, a radiação solar é intensa, principalmente a radiação ultravioleta. E esse tipo de radiação pode ser destrutiva para os tecidos da planta, assim também como o seu DNA. E foi dessa forma, então, que como uma forma de proteção, de defesa dessa super radiação a que ela estava sempre exposta, a planta da cannabis começou a desenvolver o THC, dentre outros tantos canabinoides, como se fosse um paralelo à melanina que a gente tem na pele para a proteção justamente desses raios ultravioletas. A planta também vai desenvolver esse tipo de proteção e a solução encontrada na natureza foi a formação então de outros canabinoides, dentre eles o THC, e vem daí então. Então percebemos que a formação da planta da cannabis vem de uma junção de uma topografia e um clima extremamente adequados que permitiram então que a vida ali dessa planta desse início em sua forma mais rudimentar até então e ao longo do tempo desenvolvendo todos os canabinoides, toda a potencialidade em que ela é composta, suas fibras e toda a sua composição. Então a planta da cannabis ela nada mais é do que uma evolução desde os primórdios da vida vegetal na Terra. Então dessa forma a planta da cannabis ela veio das alturas. E desculpem o trocadilho, mas por que então essa planta tem essa capacidade, principalmente com o princípio ativo do THC? Nós sabemos aí que a planta vai desenvolver uma série de canabinoides, dezenas, centenas de canabinoides, dentre eles os mais conhecidos, o THC e o CBD, né? E essa molécula de THC então é que é responsável aí pelas questões pelo psicoativo, pelo psicotrópico, que vai te deixar alto, que vai te deixar aí daquele jeito, né? Então por que isso acontece, né? Vindo ali dessa evolução das alturas, um desenvolvimento dos seus princípios ativos por proteção, mas os efeitos que eles podem causar nos seres humanos, em termos de medicamentos e também em termos psicotrópicos. Esse também é um tema muito interessante que a gente vai deixar para falar nos próximos vídeos da história
da maconha. Então, até lá!